Você é um pai coruja? Você é uma mãe coruja? Eu também sou. Está aqui a minha filha Milena e Mariana. Lá em casa são 3 mulheres, né? Minha esposa, a pastora Elisângela, a Milena e a Mariana. Então já viu que eu sofro muito, né? Cabelo para tudo quanto é lado, maquiagem na hora de sair, tem que esperar as 3 se maquiar, já são vaidosas, então não é fácil. Eu já fico pensando quando as 3 tiverem TPM, imagina como que eu vou sofrer. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre filhos, sobre preocupação com os filhos. E eu lembro quando minhas filhas nasceram, todas as duas, a preocupação quando eu agi pela primeira vez foi com o futuro delas. Como que vai ser o futuro das minhas filhas? E eu tenho certeza que essa é a sua preocupação. Há um texto bíblico que traz para mim um alerta muito grande. Eu tomei esse texto como um alerta para a minha vida e eu queria transmiti-lo para você. Está lá em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 7. Vamos ler? Diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Vamos pular para o versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Essa passagem aqui está dizendo que durante o período em que Josué, esse grande líder, esteve vivo, esse líder que substituiu Moisés na condução do povo do deserto a tomar posse da terra prometida. Então, enquanto Josué esteve vivo, diz a palavra que o povo obedeceu a Deus. Tanto Josué como os anciãos, aqueles homens que eram separados para direcionar o povo, para ser uma referência espiritual para aquele povo. Então, enquanto eles estiveram vivos, o povo obedeceu, o povo seguiu ao Senhor. Mas quando Josué e os anciãos morreram, diz o texto que surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a melhor herança que um filho pode receber de um pai é o Evangelho de Jesus Cristo. Foi a herança que eu recebi. Eu cresci ouvindo dos meus pais como o Evangelho é poder de Deus para salvar a vida. Meus pais me contavam o que o Evangelho tinha feito na vida deles. Meu pai, um alcoólatra. Meu pai era um homem violento. Meu pai era um homem que era difícil de convivência. De conviver com ele, era complicadíssimo conviver com ele. E meu pai contava o que o Evangelho fez na vida dele. Como o Evangelho transformou, como Jesus mudou a vida dele. E eu constatava pelo pai que eu via, que eu convivia, um homem amoroso, um homem amigo, um pai que não só falava, mas vivia o que falava. Um grande exemplo para mim, a ponto de eu ver minhas irmãs crescerem falando que queriam casar com um homem igual ao meu pai. Então, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo o testemunho da minha mãe dizendo que ela passou a sua infância inteira e parte da sua adolescência na rua. Ela foi abandonada pelo pai dela e cresceu cheio de ódio, cheio de mágoa pelo pai. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus, e o Evangelho, que é poder de Deus para a transformação, fez com que ela abrisse mão do ódio, ela perdoasse o meu avô. E minha mãe tinha um testemunho poderoso. Eu cresci ouvindo isso. E se hoje eu sou um homem de bem, se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho assim um futuro pela frente, que eu possa viver, se hoje eu tenho paz, eu devo ao testemunho que meus pais me transmitiram. É triste a gente perceber aqui que após Josué surge uma geração que não conhece a Deus, que não teme a Deus,
Surge uma geração que se esqueceu do que Deus tinha feito. Então a grande pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim é: será que nós estamos retransmitindo aos nossos filhos o que Deus fez na nossa vida? Será que nós estamos contando para os nossos filhos esse Deus poderoso que transformou a nossa vida? O teu filho sabe do teu testemunho. O seu filho sabe quem você era e quem você é, a ponto dele guardar, a ponto de ele poder ser um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Então, eu tenho me preocupado muito com isso. Eu tenho me preocupado em retransmitir para minhas filhas quem é esse Deus, o que Ele fez, quem Ele é. É interessante a gente ver que essa geração cresceu e surgiu sem se lembrar do Deus que abriu o mar vermelho, sem se lembrar do Deus que os tirou do Egito com mão poderosa, sem se lembrar do Deus que deu o maná no deserto, que acompanhava esse povo com uma nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite. Surge uma geração idólatra, surge uma geração que não teme a Deus, pela falta dos pais transmitir a seus filhos quem esse Deus é. Você não vai transmitir para os teus filhos o poder de uma denominação, o poder de uma religião, o poder de um pastor, ou de um padre, ou de um líder espiritual. Você não vai transmitir teu filho isso, você vai transmitir teu filho o poder de um Deus que enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós, para que nós fôssemos salvos. Esse testemunho nós precisamos dar. Invista no teu filho, invista na tua família. Não permita que uma geração venha a surgir que não conheça o Senhor. Traga teus filhos para a casa do Senhor. Tem um papel seu na tua casa, que é o papel principal, e o primeiro papel é esse, é você em casa, em família, mas é o papel da igreja também. Leva teu filho para a casa de Deus. Eu lembro que meu pai tinha esse cuidado de nos levar à escola bíblica todo domingo, e ele chegava para nos acordar cantando o hino, e nos acordar: vamos para a casa do Senhor, aprender da palavra do Senhor, e carregava os 6 filhos para a casa de Deus. E hoje todos nós servimos ao Senhor, é porque meu pai e minha mãe investiram no nosso futuro espiritual. Invista no futuro do teu filho, invista no futuro da tua família, que a próxima geração, que os nossos descendentes conheçam o Deus que nós servimos, e como esse Deus e esse Evangelho é poderoso para transformar vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.